desta noite é uma palavra conhecida de toda a igreja nos 4 cantos da terra. Ela nos aborda a contextualização da história de um dos maiores líderes que a Bíblia já descreveu, um dos homens mais eminentes e influentes, um dos homens que as Sagradas Escrituras e os canônicos sagrados nos revelam uma intimidade, uma particularidade, uma peculiaridade tendente a tenuente apenas vindo da parte de Deus, e só quem da parte de Deus tem essas revelações, tem essa comunhão, tem essa intimidade, e só quem recebe da parte de Deus o que Moisés recebeu, este é o filho, este é a criança dessa história, poderia ter uma vida aonde aquilo que foi escrito da sua vida muito influenciaria nas nossas decisões e nos nossos pensamentos. Eu poderia já falar de Moisés, eu poderia falar das qualidades de Moisés, eu poderia falar daquilo que Deus operou e agiu na sua vida, mas se eu fizer isso sem trazer-lhes ao menos a contextualização e sem pelo menos abordar de uma maneira singular e sucinta nesta noite verdadeiramente a fonte e a base para que Moisés pudesse ser o homem que ele é, eu estaria ultrapassando ou passando a contextualização sagrada. Ou seja, eu preciso parar por um momento para falar justamente daquela que foi a fonte, daquela que foi a razão, daquela que foi o instrumento, daquela que foi o meio, daquela que foi o caminho, daquela que foi a chamada, daquela que foi a separada, daquela que foi a eleita, daquela que foi a escolhida, para que por meio dela e através dela nós pudéssemos conhecer quão grande homem Moisés, e entender porque Moisés se tornou aquele que seria o homem que Deus escolheria para falar face a face. A Bíblia nos fala de muitos homens na Bíblia que Deus teve uma intimidade, mas quando falamos de Moisés, Moisés é de uma forma singular, um homem que nós aprendemos que é possível por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, entender, descobrir, desenvolver e buscar que é possível vivermos uma vida aonde podemos entender e compreender as coisas ocultas diante dos olhos de muitos homens e mulheres, mas revelada na vida daqueles que têm a singular intimidade com Deus. Mas para que Moisés pudesse viver isso, nós precisamos voltar para a sua origem, nós precisamos voltar para a sua história, e voltar para a sua origem, voltar para a sua história, nós precisamos abordar um pouco sobre a vida de uma mulher virtuosa, de uma mulher graciosa, de uma mulher chamada por Deus, e essa mulher é Joquebede, a mãe de Moisés. A Bíblia nos ensina que o período da contextualização do texto que nós lemos nesta noite já havia se passado um período de 340 a 350 anos em que o povo estava agora cativo, em que o povo agora estava preso, em que o povo agora estava dominado sob a força de Faraó. É diante da dominância de Faraó, é diante da escravidão dos hebreus, é diante das dores dos hebreus, é diante das lágrimas das mulheres hebreias, é diante da